Então, como alcançar essa vida plena em Cristo, experimentando o amor eterno de Deus na sua vida? Tenho certeza que você vai desfrutar desse amor aprendendo através da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem é esse Deus de amor? Esse Deus é todo amor, Ele é todo santo, Ele é todo justo. Estamos falando então de um Deus absolutamente amoroso, infinitamente amoroso. E é esse Deus que fala conosco nesta manhã, amém? E os atributos absolutos de Deus, são muitos atributos, mas vamos falar de três principais. Ele é totalmente amor. Não há nada de Deus que não seja amor, pelo contrário, Deus é amor. E tudo que Deus faz é por amor. Deus é intensamente, totalmente, absolutamente amor. Também Deus é absolutamente santo e Deus é absolutamente justo. Por que estamos falando desses três atributos? Porque para você entender o amor de Deus, tem que também entender a santidade e a justiça de Deus. Porque há alguns pensamentos errados e algumas heresias, algumas distorções quanto à compreensão de Deus. Por exemplo, há alguns que falam assim: se Deus é amor, não vai condenar ninguém. Se Deus é amor, por que Ele vai condenar o pecador? Se Ele ama o pecador, por que vai lançá-lo no inferno? Se Ele ama o pecador, por que vai puni-lo? Bom, então nós temos que entender que se Deus é amor, Ele também é santo. Né? E a santidade de Deus em ação vai colocar a sua justiça, né? A santidade de Deus, na verdade, a justiça é a santidade de Deus em ação. E a justiça vai resultar no juízo. Então, nós temos um Deus também que vai julgar, né? Então, é um Deus que é juiz. Uma coisa é o Deus Pai, e Ele tratando você como filho, mas em um certo momento você vai estar diante dele não apenas como filho, mas Ele estará como juiz e vai julgar, porque Ele é um Deus justo e a justiça de Deus, então, ela vai resultar em juízo. O juízo é a justiça de Deus em ação. Isso nós vamos entender claramente sobre o caráter de Deus, que é muito importante. Então, esse Deus que é totalmente amor também, Ele é santo e é absolutamente justo. E aqui nós podemos falar também que Deus, Ele é soberano. E na supremacia, né, da sua grandeza e da sua santidade, a supremacia da sua soberania, Deus não seria soberano e supremo se não punisse o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado estaria acima dele. Tá? Se Deus, na sua soberania suprema, não tratasse com o pecado, não seria o Deus santo e absolutamente justo. Então Ele precisa tratar disso. E como Deus tratou então do pecado, uma vez que o homem falhou lá no Éden, nosso ancestral, aliás, o primeiro Adão, ele falhou. E a partir daí toda a raça humana, né, tem esse vírus maligno hereditário do pecado. Todos nós já nascemos em pecado, nascemos em iniquidade. Todos nós já nascemos condenados à morte. Mas Deus nos ama tanto que queria mudar essa sentença de morte. E Ele deu um jeito para isso. O que Deus fez para isso? Nós precisamos compreender melhor sobre o caráter de Deus. Mas vamos falar um pouquinho, para você já ficar mais calmo, você está nos ouvindo aí, né? Não fique assustado, eu sei que o juiz de Deus é para a gente temer mesmo, mas você saber quem você é para Deus. Você é único e especial no universo. Único e especial. Você não tem uma réplica sua, não há ninguém igual a você. Você é único. Deus fez você uma pessoa exclusiva, é só você. Tá? E essa pessoa exclusiva, essa criatura exclusiva é muito amada por Deus. Você é muito amado por Deus. E Deus criou você exatamente para desfrutar do seu maravilhoso amor. Deus não criou você para o juízo, para a condenação. Deus criou você para desfrutar do seu amor. Amém? Então você tem que entender que esse Deus maravilhoso, que fez você como pessoa única no universo, e também esse Deus, Ele
tem um amor muito especial e quer compartilhar com você. Mas aí vem uma questão: o que impede você de desfrutar deste amor de Deus, esse maravilhoso amor de Deus? Parece que há um impedimento, sim ou não, tá? É lógico que nós precisaríamos, ou precisamos desse amor, e nós nascemos sem esse amor. Nós vivemos um tempo distante de Deus, com muita angústia, com falta de paz, um vazio no coração. Aliás, até há uma frase interessante assim, que no coração do homem há um vazio tão grande que só Deus pode preencher. Só o amor de Deus pode preencher esse vazio. Você atentou de tudo, não é verdade? Lembra que você atentou todos os prazeres possíveis que você podia fazer, que você podia alcançar, desfrutar, mas não preencheu o vazio. Nem sexo, nem drogas, nem dinheiro, nem riqueza, nem fama, nem poder. Nada preenche o vazio. Realmente há uma distância entre nós e esse amor de Deus. E qual que é o problema que existe aí, que causa esse distanciamento? Que impedimento é esse? Que barreira é essa? Bom, o que nos separa de Deus é o pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Deus nos ama de verdade mesmo, intensamente, mas há uma barreira. E Deus precisaria remover essa barreira. E Deus tinha um plano para isso. Como será que Deus fez? O que Deus fez para remover essa barreira? Tá? Então Deus tinha um plano maravilhoso, colocou esse plano em ação. Tá? Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho único para levar sobre si lá na cruz todos os seus pecados. Tá? Deus amou você de uma maneira especial, extraordinária. E ele falou: bom, você não precisa mais ser condenado, não precisa mais morrer pelos seus pecados. E esse amor de Deus, que aqui em João 3,16 tem uma expressão assim, dando amplitude, tentando explicar o que é inexplicável, que é a grandeza do amor, que diz assim: de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi assim então que Deus mostrou o seu amor. Foi assim mesmo, tá? Foi dessa maneira, para que você possa desfrutar do seu maravilhoso amor. Então agora Deus já criou, Deus criou uma ponte, vamos dizer assim, que separava dele. Havia uma separação, que era o pecado. Jesus veio, removeu essa barreira, e agora não tem mais aquele abismo entre você e o amor de Deus. Você pode desfrutar plenamente do amor de Deus. Aleluia. Amém? Então você pode dar glória a Deus na sua casa, no carro, onde você estiver assistindo esse vídeo, ou esse estudo online, ao vivo, ou depois na própria gravação que estará disponível. Você pode dar glória a Deus, porque você agora pode desfrutar do amor de Deus. Mas nós precisamos caminhar um pouquinho mais para compreender esse amor de Deus. E você nunca vai entender o tamanho do amor de Deus enquanto você não entender o tamanho do seu pecado. Enquanto você achar que é bonzinho ou que não é tão ruim, você vai... Bom, se você não é tão ruim, não precisa de tanto amor, mas à medida que você entende que é tão pecador, imensamente pecador, irremediavelmente pecador, você precisa então de um grande amor, de um amor supremo, de um amor maior do que tudo, um amor maior que o seu próprio pecado. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você só vai entender o amor de Deus quando você entender o tamanho do seu pecado. Está entendendo? Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se sente impuro, imundo. E você clama pela graça e pela misericórdia de Deus. E você precisa desse amor. E aí, então, é quando você se humilha aos pés da cruz, na verdade, e você então quer saber o significado da palavra amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. É lá que você vai entender o verdadeiro significado da palavra amor. Não só a palavra, mas a verdadeira expressão de amor. A maior expressão de amor foi Deus entregando o seu próprio Filho para levar sobre si a nossa condenação. Lembre-se que nós éramos
inimigos de Deus, separados de Deus, mas Jesus veio resolver esse problema, nos reconciliou com Deus. Que coisa maravilhosa, estamos reconciliados. Estávamos afastados, agora estamos reconciliados com Deus. Amém. Mas fala, mas eu preciso atrair esse amor, eu preciso que Deus me ame mais. O que eu faço? O que eu faço para que Deus me ame mais? O que eu posso fazer? Olha, nada. Você não pode fazer nada. Também nem precisa fazer nada. Deus nos ama porque Ele é amor. Ele nos criou para sermos objetos desse seu maravilhoso, inexplicável e imensurável amor. Significa que Deus não te ama hoje, mas hoje que você, por exemplo, tem uma aliança com Ele, hoje que você pratica a lei dEle, através da graça e o poder do Espírito Santo, Deus não te ama mais do que quando você estava no pecado. E se você ainda vive no pecado, Deus ama você igualzinho àquele que já está redimido e vive uma vida santa. Deus ama você e sempre amou e sempre vai amar. Se Deus ama todo mundo, qual é a diferença? O que faz diferença? Bom, há uma diferença sim, né? O seu amor, o amor de Deus por nós é eterno e imutável. Mas o que pode mudar de intensidade é o nosso amor por Ele. Então, o amor de Deus por nós não muda. O nosso amor por Ele é que muda. À medida que você o conhece mais e você reconhece também que precisa mais desse amor e você se entrega a Ele para desfrutar esse amor, a intensidade desse amor aumenta em você. Você passa a amá-lo mais. Aliás, o grande mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, todo o seu entendimento. Ninguém é capaz de fazer isso para a sua própria capacidade. É através do Espírito Santo vivendo em você. Quanto mais você mortifica a sua carne, mais o Espírito Santo pode trazer a vida de Cristo a você, ao ponto de você chegar, como Paulo dizendo, né? Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Bom, se Cristo vive em mim, então Cristo, Ele sim me capacita, porque Ele amou, Ele foi o único que passou por esse planeta que amou a Deus, o Pai, sobre todas as coisas, intensamente, com toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. Foi o único que amou seu próximo como a si mesmo. Foi o único. Ninguém, nem Moisés, nem Elias, nem Jó, nem Salomão, nem o pai Abraão, ninguém. Só Jesus. Nenhum dessas celebridades, nem desses beneméritos, ninguém. Só Ele. Mas Ele capacita você a amá-lo assim, tá? Essa capacidade vem dEle. Amém? Mas para explicar melhor essa questão, quem pode amar, né? O que eu faço para ser amado? Isso aí é uma coisa realmente que fica uma pergunta: quem tem maior amor por Deus? Aí, nesse caso, Jesus conta uma história interessantíssima, né, para você entender. E eu até gostaria de ler para você, né, porque aqui a conclusão da história é que aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Realmente isso é um problema, tá? Mas quem foi mais perdoado vai amar mais. Então Jesus está contando uma história em Lucas capítulo 7, 36 a 47, falando aqui de uma mulher, tá? E na verdade a história começa quando ele foi num jantar na casa de um fariseu, havia outras pessoas ali, e uma mulher daquela cidade soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Esse vaso, esse alabastro, é como se fosse um mármorezinho branco, assim, mais frágilzinho, mole, bem frágil, né? Quase como um cristal, mas era de um mármore. E ali tinha um perfume muito caro. Sabe o que ela fez ali? Ela estava jantando. As pessoas não tinham cadeira, elas sentavam no chão, né? Elas sentavam-se no chão. Então, mas ela se abaixou, se prostrou ali e ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os seus pés e ela o secou com o seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. E Jesus ficou ali só olhando aquela cena. Interessante, né? Uma mulher chega, está jantando na casa de umas pessoas granfinas, os caras da sociedade, vai ser um lugar chique. A mulher, não sei como, ela entrou, pediu licença, deixaram ela entrar, foi lá e começou a chorar.
e era um choro de arrependimento, e as lágrimas começaram a banhar os pés de Jesus, ela enxugava os pés dos seus cabelos e beijava os pés de Jesus. Olha só. E aí então, quando o fariseu, né, o anfitrião que havia convidado Jesus, né, viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Bom, não sei como essa mulher tinha má fama, ou aquele rapaz já conhecia ela de alguma maneira, sabia que ela tinha algum problema moral, ou talvez até muitos problemas morais, porque ele falou, ela é uma pecadora. E aqui esse pecadora não está dizendo no sentido geral que todos somos pecadores, mas que ela era uma pessoa de má fama, provavelmente. E ele falou, então ele não é profeta, olha só, quem está deixando uma pecadora tocar no pé dele, que coisa imunda, que coisa horrível, né? E Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas. A uma delas, ele emprestou 500 moedas de prata. A outra emprestou 50 moedas. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Aí Jesus perguntou: qual deles o amou mais depois disso? Quer dizer, qual desses devedores amou mais aquele credor? O Simão respondeu: suponho, né? Aquele, eu tinha certeza, mas ele falou suponho porque ficou meio já pressionado, né? Suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés. Olha que falta de educação, hein? Tá? Porque naquele tempo isso é o mínimo que tinha que fazer como um convidado ilustre. Mas ela os lavou com as suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo. Também não considerou Jesus ninguém importante ou alguém íntimo. Não, que era o ósculo normal, típico daquele momento, né? daquela cultura. Você não comentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com perfume caro. E eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então disse a mulher: seus pecados estão perdoados. Amém? Então aquela pessoa que foi perdoada de muitos pecados demonstra muito amor. Aquele que não se considerava tão pecador, não tinha nem entendimento quanto ele era pecador, porque todos nós somos muito, muito pecadores, ninguém é melhor do que aquela mulher, mas Jesus quis fazer a comparação que nós nos comparamos com as pessoas e sentimos mais pecadores ou menos pecadores do que um, do que o outro. Jesus falou: olha, essa mulher aí, os seus muitos pecados foram perdoados, por isso ela demonstrou muito amor. Vocês estão entendendo então que o amor de Deus por nós não muda. O que muda é o nosso amor por Deus, quando reconhecemos o quanto Ele nos amou. É por isso que nós tínhamos colocado aqui aquela frase: você só vai entender, né? Você só vai poder entender o tamanho do amor de Deus quando você entender o tamanho do seu pecado, não é isso? Quando você entender, porque quando você não se sente tão pecador, você não se sente tão amado, e você também não ama tanto a Deus. Por isso que nós devemos pedir que o Espírito Santo nos revele o quanto nós carecemos da graça de Deus. Nenhum de nós é tão bom que não precise da graça de Deus, né? Nós precisamos o tempo todo dessa graça maravilhosa. Amém? E vamos dar continuidade aqui. E uma pergunta interessante: desde quando Deus ama você? Deus começou a me amar quando eu fiquei mais bonzinho. Deus foi me amar quando eu aceitei Jesus como Salvador. Deus começou a me amar um pouquinho antes para me convencer. Ou Deus me amou no ventre da minha mãe.
Mas é interessante que quando Deus fala com Jeremias e está explicando isso sobre o amor dele, onde nasceu o amor de Deus por nós, ele diz assim: olha, há muito tempo o Senhor me apareceu e disse: eu amei você com amor eterno, com amor leal, ou atraía para mim. Nós somos atraídos por Deus agora, nesse tempo da sua existência, mas ele já amou você lá na eternidade. Que coisa linda! Deus amou você com amor eterno. Amém? Olha, então ele já pensava em você lá na eternidade, ele já pensava em você lá, antes de você nascer, aliás, antes de criar o mundo, na eternidade. E eu estava aqui pensando, um dia Deus fez uma pergunta para o Jó, lembra? Porque Jó passou por uma tribulação muito grande e ele começou a questionar Deus, e ele questionava Deus, eu não estou entendendo, e até que um dia Deus se revelou a ele e em vez de Deus responder as dezenas ou talvez centenas de perguntas aos questionamentos de Jó, Deus apareceu fazendo perguntas. E a primeira pergunta que Deus faz para o Jó é exatamente essa, né? Onde você estava quando eu lançava os alicerces do mundo? Outra versão diz: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó não soube responder. Jó não soube responder. Mas eu gostaria que você entendesse nesta manhã onde você estava quando Deus lançava os fundamentos do mundo. Você sabia onde você estava? É bom você saber. Leia Jeremias 31:3. Olha, eu amei você com amor eterno. Quando fala amor eterno, quer dizer, é antes da fundação do mundo, que o mundo não é eterno. O mundo foi criado por Deus em um certo tempo, porque antes desse tempo não havia tempo. Deus criou a dimensão do tempo, Deus criou o mundo, Deus criou tudo. Então, Deus amava você lá. Se o Jó soubesse isso, ele ia dizer: sim, Deus, eu sei, eu estava no teu coração, eu estava no seio do coração de Deus. E a Bíblia diz que nós viemos de Deus e voltaremos para Deus, na verdade. E mais, nós viemos já da eternidade. Nós fomos criados na eternidade, fomos criados para a eternidade. Amém? A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas formosas no seu tempo e colocou a eternidade no coração do homem. Olha só que coisa linda, tá? Mas nós temos que entender, então, melhor ainda, como experimentar esse amor eterno de Deus. O que eu preciso fazer? Eu preciso pagar? O que eu preciso fazer? Eu preciso... o que eu faço para convencer Deus? O que eu faço para retribuir a Deus? Olha, não precisa fazer nada. Você vai receber esse amor tão somente como um presente. O amor que recebemos de Deus, ele nos é concedido inteiramente por sua graça e é resultado da sua justiça executada em Cristo na cruz do Calvário. Quer dizer, Jesus pagou nossos pecados, Jesus nos justificou, e uma vez que nós fomos declarados justos por Deus, e o sacrifício de Jesus por nós, levando sobre si os nossos pecados, satisfez a justiça de Deus. E como nós falamos lá no começo, Deus é absolutamente santo, absolutamente justo. Ele é justo para te perdoar. Lembra de 1 João 1:9? Fala assim: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que ele é fiel e justo? Ele é justo porque ele não pode punir alguém cuja dívida foi cancelada, cujas transgressões foram apagadas. Né? Se você tem uma dívida no banco, o banco vai te cobrar, por exemplo, ou deve para alguém, esse alguém vai te cobrar. Mas se outra pessoa que ama você vai lá e paga essa dívida, não é justo que você seja cobrado novamente. Jesus pagou toda a nossa dívida, a dívida moral, a dívida de todos os nossos pecados, de nossas transgressões. Ele pagou. Então, se nós confessarmos nossos pecados e reconhecermos nossos pecados, esse é entendimento desse 1 João 1:9, não é apenas confessar para dizer algo para Deus que ele não conheça, porque Deus já sabe o seu pecado. Você não precisa confessar para contar algo novo para ele, é confessar para admitir, para concordar com ele. E se concorda com ele que você é pecador, mas Jesus levou sobre si o seu pecado, ele tem que ser justo. E como ele é justo? Perdoando você, cancelando esse pecado ou essa transgressão, porque na verdade já foi tudo levado lá na cruz do Calvário. Vocês estão entendendo? Então, como o amor de Deus é aplicado em nós, como nós podemos desfrutar desse amor todo dia, todo tempo. Você pode
pode acordar sorrindo, Deus me ama. Deus me ama, mas eu cometi tanta falha ontem, mas se eu confessar meu pecado, Ele fez justo perdoar. Ah, mas eu sou tão imperfeito, mas Jesus, Ele se fez perfeito, Ele que é perfeito, ficou no meu lugar, e agora estou nele, e eu sou perfeito nele. Ah, mas eu sou tão incapaz, mas Ele me capacita. Ah, eu tenho tantos defeitos, mas Ele é perfeito. Então, você tem tudo em Cristo. E 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, agora é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Deus não olha essas coisas antigas, a sua vida antiga, suas imperfeições, seus pecados. Não, agora você é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. E nesse novo tempo, essa nova criatura que foi gerada em Cristo Jesus, com a natureza de Deus, agora é repleta do amor de Deus. Amém? Que coisa linda! Então, você pode desfrutar, sim, desse amor, e pode ser agora. O que você tem que fazer? Aceite o perdão de Deus e seja livre. Deus deu seu Filho por esse motivo específico, recuperar você das mãos de Satanás, onde tinha você como escravo, para agora você ser livre e desfrutar do seu amor maravilhoso. Amém! Aleluia! Aceite o perdão de Deus, sabe? A nossa dificuldade é que muitas vezes o inimigo nos confunde a mente e fala, você não está perdoado não, ou você não merece ser perdoado, ou você já pediu perdão demais, você não acha que você já cansou Deus de tanto pedir perdão? Todo dia pede perdão, chega, né? É melhor você ficar com as suas culpas aí. Não, Deus falou, não, você já está perdoado e os seus pecados passados já foram esquecidos. Salmo 103 é maravilhoso. Diz assim que, assim como o Pai se compadece do Filho, Deus se compadece daqueles que o temem. E Deus afasta nossas transgressões, assim como o Oriente está longe do Ocidente. Então fica totalmente longe. E outro texto diz que Ele lança nossos pecados nas profundezas do mar. Isso é lógico, uma figura, uma linguagem simbólica. Sabe as profundezas do mar? Tem lugar do mar que ninguém consegue chegar, aqueles abismos oceânicos. Deus coloca o seu pecado lá. No fundo é o seguinte, né? Você não vai achar pecado no fundo do mar. É só uma expressão. Assim, foi para o mar do esquecimento. Você está entendendo agora? Deus já esqueceu. Né? É interessante que quando você confessa o seu pecado, Deus, além de perdoar o seu pecado, aquela transgressão, Ele esquece. Ele apaga. Né? Então quando... Sabe, é como se você que hoje tem aí, você lida com a informática, né, de uma maneira, tem um celular, você deleta um aplicativo, ou você tem no computador, deleta um programa, ou um arquivo, e aquilo ali depois, né, sai daquela lixeira e você deleta definitivo, não consegue mais recuperar, tá lá, acabou, sumiu. Então Deus deleta também, Ele quer dizer, apaga definitivamente, né? E quando você peca, fica arrependido, e você parece que... Você sabe que é amado, mas você perde a paz. O amor você nunca vai perder, tá bom? O que perde é a paz. A paz é exatamente o resultado da nossa comunhão plena com Deus, quando nossos pecados estão perdoados. E aí gera uma paz, né? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5. E quando você perde essa paz é porque tem uma coisa errada. O que eu fiz? Eu estou sem paz. O que está acontecendo? É porque você falou alguma coisa que podia falar, até pensou que não era para pensar, fez o que não era para fazer, você perde a paz. Aí você confessa e, justificado pela fé, você passa a ter paz com Deus. Que coisa maravilhosa, né? Mas o amor de Deus é sempre, independente se você está lá no fundo do poço, no fundo do buraco, até antes mesmo de você conhecer a Deus, Ele já te amava, você sabe disso, né? E Ele vai continuar te amando sempre, sempre, sempre. Então, você fala assim, eu perdi a paz, eu vou confessar para Deus alguma coisa que eu fiz aqui, que eu ofendi a pessoa, e dependendo do caso você tem que restituir, pedir perdão, mas primeiro tem que você estar com Deus. E então você fala, Deus, olha, estou vindo aqui mais uma vez pedir perdão. Mais uma vez, Deus, olha, pela 1000ª vez, eu não sei, eu perdi a conta, mais uma vez pedindo perdão. E é como se Deus falasse assim, meu filho, eu nunca te vi aqui. Recursou sempre a primeira vez, porque se Ele apagou, se Ele deletou, não tem. Sempre que você vai pedir perdão, é a primeira, porque as anteriores estão apagadas. Está entendendo? Isso é amor. Isso é o verdadeiro amor. Ele não se lembra. Ele fala assim, os vossos pecados não me lembrarei jamais.
Olha, eu escreverei minha lei nos seus corações, eu vou dar um coração novo, e dos seus pecados não me lembrarei jamais. Promessa de Deus do novo nascimento, da nova criatura, onde todos os pecados foram apagados. Vocês estão entendendo agora como você pode usufruir desse amor plenamente, constantemente, e perfeitamente? Tudo está à sua disposição, é só desfrutar. Mas é importante você ficar atento, não perca essa oportunidade. Como você escapará se desprezar esse amor tão grande de Deus? Não tem jeito, porque aqui em Hebreus 2, de 1 a 3, fala: por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido para não desviarmos delas. Sendo assim, como é que nós escaparemos se desprezarmos tão grande salvação? Deus me ama tanto, não vai condenar, Deus vai deixar para lá. Não, olha, Deus é justo, Deus é santo, e Ele vai punir o pecado que não foi confessado. Porque se você achar que é bonzinho, achar que vai resolver seu problema, vai chegar no dia do juízo, você não vai ter mais advogado, você só vai ter Jesus como juiz. Hoje Ele é seu advogado, hoje Ele te defende. Cuidado, não despreze esta oportunidade, não despreze esse grande amor. Como você escapará do juízo se desprezar esse amor? Lembre-se, Deus que é amor também é santo e justo. Amém? Aleluia. Deus não seria Deus soberano, supremo, se Ele não tratasse com o pecado. Mas Ele trata com o pecado. Mas como Ele trata? Já tratou lá na cruz. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Amém? Agora você simplesmente desfruta desse amor maravilhoso. Olha que coisa linda, tá? Então, o que você precisa fazer, né? O que você deve fazer? Pensa bem, o que você vai fazer? Se ouvir essa palavra, entender essa palavra, então aceite gratuitamente o seu perdão e a vida eterna. Aceite o seu eterno amor, esse amor que Ele te amou desde a eternidade e que agora você está podendo experimentar. Esse é o tempo. Sabe o que você deve fazer mesmo? Olha, é muito simples, sabe? Entregue a sua vida a Jesus e experimente o amor que é eterno do Pai Celestial. O amor eterno do Pai Celestial está à sua disposição. Amém? E você pode experimentar esse amor sim, né? O amor eterno do Pai Celestial está à sua disposição. Experimente esse amor. Como você faz? Olha, é só você falar: Deus, eu reconheço que eu sou pecador, entrego minha vida a Jesus. Eu entrego para que essa entrega significa eu vou deixar de tentar resolver meus problemas diante de Deus, de pagar minha conta diante de Deus. Você não vai conseguir. Ele já pagou lá na cruz. Entregue a sua vida a Jesus, experimente o amor do Pai Celestial. É o que você deve fazer agora, imediatamente. Tá? Se você está entregando a sua vida a Jesus, saiba que nós temos na nossa igreja um plantão de aconselhamento. Anote aí, esse número é importante, 98537-6299, porque aí você vai ter alguém para te atender, orar com você, explicar melhor, porque pode ser que surja alguma dúvida durante esse estudo, essa live ou essa gravação que vai ficar em vídeo. Então você tem aqui um telefone à sua disposição, que é o nosso plantão de aconselhamento e o nosso plantão de oração, tá bom? Deus te abençoe então com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo no seu coração, agora e para sempre. Amém.